Oi, pessoal, vamos dar sequência aqui no penúltimo painel. Como impulsionar carreiras artísticas, apresentado pela Hub. Chamar aqui Felipe Sene, Almanac, Gil, e quem vai fazer a mediação é Duda Cross. Lembrando também, estamos com o nosso último workshop, vai começar agora também, com bombar seus eventos. E temos também aí a possibilidade de mais a última hora no Able Certified Trainer lá, quem quiser fazer com sua consultoria. E som. Podemos? Boa noite, galera. Tudo bem? Queria agradecer a participação de todos e por estarem aqui a essa hora com a gente. E estamos aqui com Felipe Sene, que senta em diversas cadeiras dentro da Hub, é sócio fundador da Hub, a parte de artistas e repertório também, entre outros. E com 2 grandes projetos artísticos também, Gil e Lester e Dave do Almanac. Eu fico honrada de estar aqui hoje. Eu sou a Duda, eu trabalho também na Hub e nos 2 projetos artísticos da parte estratégica, então vai ser uma honra estar aqui com vocês. E eu já queria começar de uma forma bem polêmica esse painel, com uma parte que foi muito difícil para a gente, que foi a pandemia. A gente sabe que, querendo ou não, a cena da música eletrônica mudou muito, o jogo virou muito, tanto em sonoridade, quanto até a participação do público dentro da cena da música eletrônica. E eu queria saber de vocês, o que mudou do trabalho da Hub desde lá e também nos projetos artísticos. Eu começo? Começa aí, sim. Eita, ferro. Bom, boa noite a todos. A parte boa de ficar mais velho é que a gente pode ir vendo as eras acontecendo, né? Os ciclos rolando. E, assim, você perguntou da pandemia, né? Eu acredito que houve realmente uma mudança bem clara, assim, comparando com o cenário que eu encontrei quando eu comecei minha carreira de manager, né? Tipo, lá quase 10 anos atrás. E, assim, eu acredito que isso já foi conversado 1 zilhão de vezes. A pandemia acho que acelerou uma mudança de ciclo e encerrou ali ciclos muito mais rápido do que seria se não tivesse acontecido, né? E, assim, eu acredito que o que mudou muito, assim, a minha percepção maior, se eu for resumir, é que a forma como as pessoas consomem a música está bem diferente do cenário que eu encontrei quando eu comecei com essa atuação, seja como gravadora, seja como manager de artistas. Assim, parece que o público, um novo público que está na pista, que está nos eventos, tem uma capacidade de atenção muito mais reduzida do que no passado, né? Eu acredito que isso aí, eu estava até conversando com outras pessoas, isso é um subproduto negativo de coisas muito legais que rolaram no mundo nos últimos anos, e se a gente puxar aqui para o nosso universo, né, da música, o acesso à informação, o acesso às ferramentas de produção musical ou de qualquer outra questão assim da música em si. E assim, também a facilidade das pessoas distribuírem o seu conteúdo, distribuir a sua música, né? No passado era muito mais fechado, você tinha que ter alguns gatekeepers permitindo isso, né? Então foi muito bom, porque muita gente pode fazer música, muita gente pode criar uma carreira, mas aumentou muito a briga por atenção, acho que em qualquer setor, né, da nossa sociedade, mas na música em si mudou bastante. E eu acho que com isso, falando aqui uma coisa talvez um pouco polêmica, que pode ofender algumas pessoas, mas eu acredito que o público normal, não as pessoas que são profissionais, talvez estejam enxergando um valor na música um pouquinho reduzido. Talvez pela banalização que essa revolução positiva causou, eu acredito. E assim, acho que já foi muito conversado aqui, falando sobre na construção de uma carreira artística. Atualmente, acho que só boa música não basta, me parece, para novos artistas
e novas sonoridades e novas cenas. Claro, a gente exclui os grandes medalhões que já tiveram uma marca construída no passado, mas quem está chegando agora parece que não é só pela música. Talvez precisa ter um show muito especial, um conteúdo que é muito único. Então, eu percebo isso. E eu, até observando os resultados de streaming que a gente tem, assim, modificou bastante. Eu acho que isso aí é fruto dessa pulverização da atenção que está rolando. Então, acho que essa é a principal diferença. Perfeito. Antes e depois. E essa questão também dos ciclos, eles estarem cada vez mais encurtando, né? A gente falava antes de um Brazilian Bass que teve uma onda por anos, e aí depois o Tech House, e agora podemos chamar assim de Minimal Deep Tech, que cada vez mais parece que está se saturando mais rápido, e isso com certeza vem por conta de rede social, não tem jeito. Né? E eu queria também saber se... Começou apocalíptico o painel. Apocalíptico. Falei que era polêmico. Eu até queria saber também do Almanac, o que vocês sentiram de diferença, principalmente com pós-pandemia, com questão de sonoridade, como é que vocês conseguiram ir se adaptando? Cara, eu acredito muito que o Almanac... Eu não vou puxar esse negócio para a gente, mas a gente foi um projeto que, de fato, foi muito prejudicado por causa da pandemia. O nosso boom, basicamente, foi 2 meses antes de estourar a pandemia no mundo, né, que foi janeiro de 2020, e a pandemia veio ali em março. Então, os grandes feitos de hits, de sets bombados, foi tudo naquele momento. E ali, naquele momento, a gente tinha uma insegurança muito grande do que ia vir depois. Vou ficar 3 meses dentro de casa, tá ligado? Tipo, eu achava que ia ser pouco tempo. E aí, quando a gente volta, eu não sei se por sorte, mas eu senti que deu uma congelada por um tempo. Não veio tanta coisa nova ali naquele retorno. Então, a gente ainda conseguiu fazer um 22, 23, mantendo essa linha de sonoridade anterior, mas eu acho que o principal causador mesmo foi esse lance do padrão de consumo. Na pandemia, as pessoas começaram a consumir mais internet, vídeo, conteúdo, então as tendências elas passam mais rápidos. Tipo assim, do Almanac de 2016 a 23 foi numa linha de som, e de 23 para agora a gente tem que ficar, e aí, o que está acontecendo, tá ligado? A gente está curtindo ouvir isso aqui, estamos curtindo Indie Dance, mais foda ali o Rod Lima, no mínimo e tal. Então a gente fica dando uma viajada nas coisas assim, mas eu sinto muito bem esse lance de que tudo passa mais rápido agora. Você mencionou da questão dos conteúdos e como isso vai afetando os projetos artísticos também. E o que a gente vê é que pós-pandemia teve muito essa questão de conteúdos curtos estarem alta, e aí veio o videodrop, enfim, a gente foi nessa onda de vídeo curto, e agora tem um comportamento também de uma galera mais jovem voltando a ouvir vídeos maiores, né, mais longos. Eu queria saber também como a Hub, como gravadora, se puder falar um pouquinho pra gente, tem lidado com estratégias de conteúdo não só de redes sociais, playlists. Caraca, jogou a bomba na minha mão, Joguei. né? Bom, assim, você falou sobre... vou puxar a sardinha pro que eu estava falando anteriormente, mas associado também a essa questão da atenção das pessoas, né? E acho que serve como uma dica, talvez para quem tem gravadora, também para quem tem um selo, ou para quem é artista, porque essa questão não é uma coisa nova, porém eu entendo que é uma coisa muito importante assim, para a gente conseguir fazer com que as pessoas ouçam as músicas, porque isso está sendo também um desafio muito grande, assim, tipo, a pessoa parar para conhecer uma música nova de um artista novo, sabe? E, assim, dentro de várias técnicas e estratégias que a gente tem na Hub como gravadora, talvez a mais bem-sucedida atualmente para dar visibilidade para a música de um novo artista que ainda não tem a base de fãs ali já propensa a ouvir, com certeza absoluta são as playlists. A gente investe muito em construir playlists de mood ou playlists de um gênero muito específico. Isso é uma coisa importante. Assim, quanto mais específico você for ali na proposta da playlist, seja, obviamente, na curadoria musical dela, mas também até no título e na parte gráfica dela, mais você vai capturar atenção. Quanto mais genérico você for, mais ignorado você será, sabe? Tipo, tracks legais, isso aí tipo, não vai vender nada, entendeu? Mas, tipo, fazer uma playlist ali pro cara malhar, eletrônica para malhar, não sei o que,
muito detalhado, né? No caso da Hub também a gente tem aposta em novas tendências sempre, né? Que é um negócio meio polêmico às vezes, mas assim, a gente tem uma playlist que está dando muito certo, chama-se Minimal Bass, e que é especificamente para... Então, assim, qual o propósito? É fazer com que as pessoas conheçam novas músicas, oferecendo uma espécie de serviço para elas. E isso é uma coisa curiosa que está rolando também nos dias de hoje, que é paradoxal. E acho que muitas coisas tecnológicas que rolaram ultimamente foram paradoxais, porque hoje em dia todo mundo tem acesso a todas as músicas lançadas no mundo, e você tem ferramentas que te dão acesso muito fácil a partir de uma busca, uma oferta monstruosa de novos lançamentos, que é um desafio também para os novos artistas, navegar nessa chuva de música de altíssima qualidade, né? Mas eu percebo e leio também sobre isso que as pessoas cada vez mais estão voltando a precisar de uma curadoria humana, ou pelo menos uma curadoria terceirizada muito detalhada para saber o que ouvir. Eu acredito que todo mundo hoje em dia, quando abre um Spotify, ou vai procurar as coisas que você já tem familiaridade, ou vai numa playlist que vende um mood que você quer consumir, né? E é a história do Netflix, né? O cara abre ali o Netflix, fica meia hora passando e não escolhe nada. Então, acho que talvez, assim, para dar visibilidade, pensando até aqui no contexto da conferência de novos artistas, se de repente você conseguir empacotar isso numa espécie de serviço de um produto, e que lá vai ter a música e vai dar a oportunidade, pelo menos a pessoa ouvir e gostar dela, e não ser ignorado só de você pedindo para ouvir a música, é uma estratégia boa. Não é nada novo. Summer Electro Hits no passado fazia isso, né? Era um pacotão. Então, acho que voltou a essa sistemática funcionar. Pelo menos na Hub, eu acredito que é a forma mais eficaz de dar visibilidade para as músicas. Pensando também nessa questão de entretenimento, que você mencionou muito dessa noção de curadoria, como é importante agora a galera querer um conteúdo já filtrado e selecionado, né? E o próprio TikTok começou a ser uma plataforma onde a galera quer entretenimento, né? Passar um mó tempão dentro do TikTok. E uma pessoa que tem, assim, investido bastante no TikTok é você, né, Gil? Então eu queria saber um pouco mais de conteúdo, não só no TikTok, mas o que você tem planejado nesses últimos tempos. Então, o TikTok foi algo que, desde o começo, a gente sabia que era o futuro, né? E aí veio vários artistas, Moshak, né, que estourou através do TikTok, e tantos outros pelo mundo afora. Mas é uma plataforma que a gente não estava familiarizado. A gente estava familiarizado com o Instagram, que era aquele mesmo estilo de postagem, todo mundo fazia a mesma coisa. E aí veio o TikTok, mudou um pouco esse jogo, assim. E muita gente ainda não sabe usar o TikTok. Isso que eu acho mais curioso, porque muita gente consome, muita gente sabe o que dá certo, mas na hora de pôr em prática, falha, assim. E isso é algo que, esse ano, assim, eu comecei a dar mais valor e investir mais tempo e dedicação, assim, e deu muito certo. Postar com periodicidades boas, né? E um mesmo tipo de conteúdo, que é o conteúdo do seu trabalho, né? Então, o TikTok, ele é feito por um algoritmo, né? Então, quanto mais aquele algoritmo entende o que você faz, do que você fala, qual que é o seu trampo, né? O que você quer mostrar, mais ele vai entregar aquilo, né? Então, muita gente quer reinventar a roda, ou acha que é muito difícil, mas é muito mais simples do que parece. Totalmente. Eu posso fazer um comentário sobre isso? Que o TikTok, para mim, assim, que já passei dos 40 aninhos, é um desafio entender ali a dinâmica, né? Mas eu com 26 também. Eu não sou usuário de TikTok, não sei criar para TikTok. É a dor do almanac, essa daí. Ó, abri para o mundo aqui agora. E está sendo uma experiência maravilhosa. Eu dou os créditos todo a você, a Duda, a Clarice, né? E explorar o caminho para dar visibilidade para o projeto artístico lá dentro do TikTok. Mas o meu grande aprendizado, que, puta que pariu, dá até vergonha de falar isso, mas que o grande estalo que eu tive, eu sempre achei que o TikTok era uma rede social. E o TikTok não é uma rede social, é uma plataforma de entretenimento. É um Netflix, é um YouTube, só que com um formato específico da natureza ali dessa plataforma.
Se você acha que você vai postar conteúdo pedindo para as pessoas ouvirem tua música, vendendo coisa, esquece. Não faça isso. Nem perca seu tempo de postar isso no TikTok. E é isso. E aí, tipo, o caminho que você encontrou, que tá maravilhoso, né? Tipo, é entreter as pessoas. E tem essas particularidades também, umas boas práticas, né? Tipo, parece que as pessoas no TikTok preferem seguir uma conta onde há uma certa previsibilidade, né? Se você posta um dia você falando aqui, não sei o quê, no outro dia nadando ali, outro dia cozinhando, outro dia falando disso, aqui, o nego não se interessa. Parece que a galera lá fala até uma forma meio pejorativa, quase um conteúdo meio bitolado, assim, sempre a mesma coisa, entendeu? Então, mas esse foi meu aprendizado com o TikTok. Lá é uma plataforma de entretenimento. As pessoas vão ser entretidas, ponto final. Sim, e a gente, como criativos, né? Isso incomoda até no começo, tipo, postar a mesma coisa, nossa, mas eu fiz uma criação muito legal aqui para esse lançamento. E aí a Clarice, ela fala, não vamos postar no TikTok, TikTok é só videodrop. Isso é conteúdo para Instagram. E aí ver cada rede social de forma individual. Isso é também muito difícil, né? A gente está acostumado a faz uma parada e joga para tudo. Solta tudo de uma vez, mas não é. Não. Cada um é muito particular e cada um atinge pessoas diferentes. TikTok é muita galera nova, então... Sim. Um negócio muito interessante que eu observo também do TikTok, e eu não sei se vocês têm essa percepção, quem usa redes sociais, o Instagram já há muito tempo, as pessoas hoje em dia parece que seguem menos quando elas... no Instagram. No TikTok segue pra cacete, né? Outro dia teve 10 mil seguidores em uma semana, né? Mas por que eu acho isso? É porque o público jovem que quer consumir, quer ser inundado de informação, de coisa, eleger novos ídolos, está no TikTok. Portanto, se você é um novo projeto, ou um projeto que quer angariar um novo público, então tem que estar lá, mano. Tem que estar lá. Puxão de orelha até pra gente, sentando na cadeira do almanac. Na verdade, a gente está lá, postando os videodrops e tal, mas eu, por não ser consumidor, eu sinto que eu não tenho tato, porque eu fico vendo vídeo curto e não me pega. Infelizmente, eu já estou me sentindo velho, assim, aquele tiozão que não se adapta às novidades. Cara, eu não consigo. Eu ainda fico vendo documentário, YouTube de 40 minutos. Agora me bota para fazer um mini doc do Almanac de 40 minutos, eu sei que eu vou massacrar. Só que no TikTok, cara, eu sempre me sinto meio burrinho fazendo, tá ligado? E também tem uma questão, que no TikTok a galera acha que é do dia pra noite, né? Porque muita gente viraliza do dia pra noite porque é uma plataforma que dá essa possibilidade. Mas não é porque você não viralizando primeiro que não é o caminho a ser seguido, né? Demora mesmo. E uma coisa que a gente aprendeu muito, no caso da Gil, por exemplo, é ter 2 contas, né? Porque uma conta principal dela fica só videodrop, porque é aquela questão de previsibilidade, né? E a outra é um momento da Gil sendo mais ela mesma, né? Se abrindo, fazendo trend, e aí sim esse conteúdo entrega. Mas se a gente mistura tudo em uma conta, a galera não compra. Então... Isso é uma sacada que vocês tinham que anotar, porque a gente demorou para entender isso, sacou? Não, pô, Instagram é só uma conta, não TikTok mesmo. Se tu tiver 10 assuntos, faz 10 contas diferentes. E assim, um ponto também que é triste falar, né? Mas é que, cara, o que você faz pro Instagram não necessariamente vai funcionar, não funciona boa parte das vezes no TikTok. Então, eu acho que é se desapegar desse conteúdo e seguir em frente com a sua estratégia de cada um. E já aproveitando que a gente está aqui na Gil, eu acho que uma coisa que a gente escuta direto, né, é como que a Gil ascendeu tão rápido dentro da cena. Pelo menos sempre me perguntam pra galera aqui. Pô, por que essa garota bombou tão rápido? De onde surgiu? O que não é verdade, para começar, né? Mas... Pois é. E aí? Bom, eu nunca ouvi isso. Porque estamos na linha de frente aqui. Mas, primeiro que não bombou tão rápido assim, né? Já são 3 anos já trabalhando juntos, né? E eu acho que teve uma ascendência boa ano passado, né? E as coisas começaram a andar. Bom, mas o que eu acredito que, de repente, pode ser uma resposta para essa pergunta? Ou a gente pode até ressignificar a pergunta, falar por que a Gil conseguiu ter sucesso nos dias atuais, onde a briga por atenção é tão avassaladora, assim, tipo... E, primeiro, assim, eu acredito, antes de tudo, que... assim, o que eu enxerguei, e você, como artista, né, tipo, é que você é uma pessoa
muito criativa, já estava 100% entregue a querer viver da música, né? Assim, tem uma fluência em se comunicar, né? E além do que, assim, o que seria a coisa básica de um artista, não só, entre aspas, só tocar e só fazer música, né? Tipo, eu acho que você cumpre essas funções muito bem, mas vou polemizar. Eu acredito que eu enxerguei em você uma possibilidade de ser uma entertainer, porque eu acredito que hoje em dia a expectativa do público com qualquer artista é de ser um entertainer. Acho que isso não digo isso para pessoas da minha idade, mas de repente para uma pessoa de 15, 16, 17, 18 anos. Eu acredito que já nasceu num mundo muito evoluído, onde todas as pessoas têm todas as ferramentas, então o nível da entrega, da música, da performance, dos conteúdos já é muito alta. Então, tipo, o mínimo que a pessoa espera é o que no passado era o diferencial. Tipo, o que era hoje em dia pré-requisito, no passado era diferencial. Acho que todo mundo que acompanha a cena eletrônica, acho que do Brasil, assim, dá para perceber muito isso, né? Acompanhando desde os primeiros artistas aí que apareceram ao que acontece hoje em dia, né? Tipo, e eu acho que isso aí em qualquer setor, né? Tipo, sei lá, atleta, vamos puxar assim do esporte, o cara já nasce um Usain Bolt, né? Tipo, e a briga é pelos microcentésimos ali, né? Então, eu acredito que foram essas as qualidades que eu enxerguei na Gil que dão a oportunidade dela navegar nesse cenário de uma expectativa muito grande por parte do artista, né? Eu acho engraçado, hoje mais cedo eu participei de um podcast com o Diogo, e aí ele falou sobre isso, né, que muita gente me tem como referência para produção de conteúdo e eu realmente não chega até minha, tipo, não sabia que eu era. Ok, eu tenho galera que gosta, mas não chega assim, né? E aí ele fala que chega pessoas, tipo, eu quero fazer conteúdo igual a Gil, sabe? Tipo, eu quero fazer esse tipo de conteúdo. Que são conteúdos mais disruptivos, talvez, mais criativos. E eu acho que é muito sobre as pessoas terem mais referências, assim, sabe? Sair um pouco da timeline do Instagram e de fazer igual o que fulano já tá fazendo. Fazer algo novo, não é difícil, né? É só criar mesmo e ter referências. Por incrível que pareça, o Diogo falou a mesma coisa do Almanac. Agora fica a questão, será que ele tá mentindo pra gente? Ou será que o Ceni realmente tem um bom termômetro para escolher os artistas? Aqui é uma faca de dois gumes isso, porque a minha trajetória como manager, pelo menos, dependente da gravadora, no começo eu trabalhava com vários artistas simultaneamente e parece que a minha barra está cada vez mais alta, assim, tipo, hoje, que é paradoxal também, porque hoje em dia, assim, em relação ao cara ser um ótimo DJ, um ótimo produtor musical, a oferta que tem é gigantesca. Porém, eu acho que vocês já estão afiando assim a minha seleção de querer, não, mas eu só quero entrar em campo para ganhar, sacou? Entendeu? Então, eu acho que é um subproduto disso. Eu confirmo aí a tese do nosso incrível Diogo Nômade. Eu acho que os dois projetos têm suas particularidades que chamam muita atenção quando se fala em marca, né? E o da Gil, assim, cara, eu acho que é um dos seus maiores diferenciais é a sua história. Assim, se você até pudesse falar, eu acho que esse lado criativo seu foi o fator que chamou a atenção do Ceni, fora as outras qualidades, enfim, de produção como artista. Mas se você pudesse dar esse background rapidinho, porque eu acho que muita gente aqui não sabe o Furé da Gil. Sim. Cara, eu vou tentar voltar um pouco, ser um pouco rápida, mas eu comecei na fotografia, e aí eu tirava fotos, e aí eu postava, e aí eu comecei a ter seguidores por causa disso, porque eles gostavam das minhas fotos e tal. E aí nisso eu criei um canal no YouTube, e aí eu comecei a compartilhar um pouco da minha vida, meus pensamentos, falava sobre fotografia também, falava sobre música, e aí fui crescendo no YouTube. De lá, eu falei, vou fazer publicidade e propaganda. E aí eu comecei a fazer faculdade de publicidade e propaganda, foi onde eu aprendi muito sobre criar, né?
Porque a gente acha que, nossa, tudo bem, todo mundo nasceu criativo, todo mundo sabe criar, mas tem métodos para você aprender a ser mais criativo. E a faculdade me ajudou muito nisso. Desbloqueando, né? 4 anos, imagina, criando. É coisa pra caceta. E aí, depois disso, virei uma clubber. E aí eu fui pra pista e comecei a consumir muito música eletrônica. Entrei pro clubinho, que também foi que também foi, tipo, a minha base, assim, de tudo, né? Hoje, no podcast, também falei sobre toda essa história do clubinho, mas tentando resumir, foi mais ou menos isso. Então, eu acho que é isso, né? Todo o nosso background conta muito. As pessoas veem só a ponta do iceberg, né? Mas tem muita coisa por trás, pessoas e noites em claro. Tem muita coisa por trás, mas deixa eu te colocar numa saia justa aqui, publicamente, de uma coisa que a gente já conversou, que eu acho ótimo isso. Apesar de você estar construindo essa marca aí que já é reconhecida, né, tipo, e você entreter as pessoas, eu ainda acho que tem muito do teu universo particular para você dividir, né, tipo, abrir mais, né, o que é ótimo, que me dá uma perspectiva muito boa para o futuro. Mas com certeza, tudo que você falou, eu acredito que foi uma escola maravilhosa, né? Tipo, porque realmente eu sou meio assim, tipo, idealista de achar que, mesmo quando a pessoa quer fazer um negócio, ela consegue fazer. E realmente a criatividade é algo que você exercita, desenvolve, é tipo um músculo mesmo, né? Então, com certeza essa tua habilidade deve ter sido o que assim, abriu meus olhos no passado. Sim, esse puxão de orelha é bem frequente sobre abrir mais, né? E é difícil a gente, enfim, rotina, e a gente vai achando que tudo é normal e não quer abrir, e já tem tanta gente, tanto influenciador, tanta gente falando sobre a própria vida, e tipo, a gente tem coisas para passar, sabe? Que são interessantes. E a questão de ser vulnerável também, muita gente fica com medo, né? De tipo, até que ponto eu vou ser vulnerável aqui e isso vai demonstrar que eu não sou forte. Mas hoje em dia o que a gente mais vê são artistas mostrando esse lado mais humano deles, né? Para realmente gerar essa conexão. E eu até queria perguntar aqui na plateia quantos DJs produtores temos aqui, se puderem levantar a mão. Porque... Bastante. Porque eu queria saber se vocês pudessem dar, assim, falar os acertos e também erros dos projetos de vocês. Aí eu vou puxar o Almanac aqui, o Dave e o Lester, que já estão há 10 anos já de carreira, que eu acho que muitos de vocês podem aprender também com os aprendizados dessa experiência. Cara, primeiramente, assim, acho legal levantar um ponto importante, que talvez eu esteja aqui representando uma grande minoria, porque eu sempre fui aquele cara mais introvertido e pá, nunca imaginei trabalhar ou desenvolver o meu lado mais mercado ou aquele lado burocrático. Esse lado sempre foi o Lester que me salvou nisso aí. E eu acabei focando muito no lado da produção, lado da criação, lado do desenvolvimento pessoal dentro do meu cenário, meu ecossistema. E, assim, cara, eu acho que foi a melhor maneira que eu pude desenvolver o meu lado artístico e pessoal ao mesmo tempo, tá ligado? Porque o Lester, ele já era uma boa estrutura dentro do projeto desde o início, ele sempre foi o cara organizado, o cara que tinha as tendências, o cara que sabia conversar com todo mundo. E eu acabei focando mais na parte de criação, na parte criativa do projeto. Então, e musical. E isso, de acordo com o tempo, você começa a entender que, cara, você pode se adaptar ao mercado, tem muitas coisas que você pode fazer, mas o seu lado pessoal, o seu lado artístico, só você tem, saca? Então, você pode ter a sua referência, você pode ter a pessoa que você gosta do estilo de som e tal, mas eu acho super válido você sempre lembrar da pessoa que você é, tá ligado? Por mais que você use uma métrica que é popular, uma métrica que é profissional e todo mundo usa, eu acho que, assim, é importante você sempre lembrar de quem você é, a essência do seu projeto. E aí, da sua cabeça também, saca?
E tipo assim, eu acho que essa dinâmica justamente que ele falou, de eu cuidar de um lado mais burocrático, mais backstage, marketing, gestão, e ele cuidar desse lado mais musical, pode ser considerado justamente um dos acertos do Almanac. Nunca foi um lance de dois tucanos tentando se bicar, tá ligado? A gente sempre teve, de uma maneira muito natural, o que cada um cuidava ou representava dentro do projeto. E eu acho que isso foi justamente o gás que a gente precisava desde o início para conseguir potencializar as duas frentes, tanto imagem quanto música. Então esse eu acho que é um puta acerto grande. Eu acho que a autenticidade também, questão musical, visual, sempre foi um projeto que a galera elogiou a gente por ser muito único, então eu considero que foi um dos acertos também. O lance do nosso brand, do vermelho, é um bagulho legal, que a galera marca isso até hoje. E, cara, erros, é difícil falar de quais são os erros que a gente teve aí no Lester, Almanac. eu acho que um ponto muito positivo de vocês foi o passinho. O passinho. Quando o Dave fazia. O sarrinho. O sarrinho. Essa é a faca de dois gumes que o Ceni estava falando, por exemplo. Isso, ao mesmo tempo que pode ter sido bom, que foi muito bom, isso é inegável, também pode ter sido ruim. O lance de deixar de fazer o passinho pode ser considerado um dos erros. Só que tem alguns motivos por isso, tá ligado? Sim. Que é difícil, né, de Cara, desenvolver. mas se for falar por alto, assim, imagina vocês aí, tem vários produtores. Imagina você aí, pá, você tá num momento da sua carreira que você só quer uma movimentação da hora, aí do nada você faz o passinho uma única vez e o gráfico simplesmente faz assim, tá ligado? Na sua carreira. Cara, tem um lado bom, tem um lado ruim, mas, mano, esse gráfico me trouxe muitos benefícios, muita coisa foda, muito aprendizado, muita coisa desenvolveu a partir disso. Hoje, eu tenho totalmente uma visão diferente sobre isso e tal. A gente construiu isso junto como equipe e tal, mas é um negócio que, cara, pode ser um passinho, pode ser um vídeo viral, pode ser uma roupa, pode ser qualquer coisa, mas esse lado de presença, você trazer alguma coisinha que sempre vai ser lembrada, pode ser várias coisas. Depende de você, entendeu? Tipo, são símbolos e coisas que vai estar ligado a você desde sempre, até hoje. Igual a gente está indo para 10 anos de carreira até hoje. E o passinho, chega os parceiros querendo tirar uma foto depois do show, já chega a gente dançando e outro filmando. Tipo assim, é um negócio muito louco. E eu acabei acostumando com isso, mas eu acho que dança, né? Dança, é um negócio... Eu sei de um erro grave do Almanac. De inventar de estourar na hora que a pandemia começou, meu irmão. Essa aí não... Esse é triste. Não, se for pra falar sério, o lance sempre vai ser disciplina, cara. É sempre você contra você mesmo, não tem como. Você pode estudar o mercado, você pode saber o que tá acontecendo, como é que a DJzada tá se posicionando, como é que tá rolando as festas no clube. Mas se você não tiver disciplina, isso não vai desenvolver, mano. Pode ser que você toque lá, mas e aí? Tipo, pra você se manter ou acabar extraindo os benefícios daquele show, todas as portas que pode se abrir. Se você não tiver disciplina ou sei lá, uma responsabilidade mínima que seja, você não vai aproveitar as paradas que vão aparecer no meio do caminho, tá ligado? E além de disciplina, assim, que vocês mencionaram, pensando que você seja um manager ou, sei lá, um conselheiro de algum artista atualmente, o que você falaria para ele? Cara, você tem que seguir nessa linha se você quer entrar na cena da música eletrônica atualmente. Eu acho que pense em criar uma comunidade, né? Pense muito nas pessoas, porque são elas que vão te levar longe. Claro que música, enfim, tudo isso que a gente já falou muito aqui, que todo mundo já tá careca de saber. Porque sem isso não é nada, né? Mas... Eu acho que ler padrão de consumo, isso mesmo, tipo, entender o que a galera quer e juntar essa tropa que tá querendo a mesma coisa, tá ligado? Isso é muito importante. Entender a linguagem também, entender quem é esse público, né? As gerações vão mudando meio rápido e a gente vai envelhecendo. E eu acho que teve o pós-pandemia, que teve uma galera que ficou em casa, que não pegou essa parte, mas a gente já tá no pós-pós, tipo, já tem garotada de 18 anos indo pra rolê, tá ligado? Igual a gente ia. Então, é muito disso, de observar essas pessoas, observar o público jovem também. Muito bom. E eu acho só reforçar o que a Gil falou,
com certeza a construção de comunidade tem que ser o caminho hoje em dia, porque volta na questão ali de estar todo mundo com a atenção muito difusa, muito poluída, né? Então, eu digo categoricamente, se tem um artista que tem 1000 fãs de verdade, é muito mais útil do que o cara que tem 1 milhão de seguidores na rede social, sacou? Que às vezes pode acontecer isso, né? Tava falando de vídeo viral, não sei o quê, às vezes o cara acha engraçado aquilo, mas talvez não converta ali numa pessoa que realmente te conhece. Então, botar isso na mente é muito útil, principalmente porque cada vez mais está para você ser visto utilizando as redes sociais, é uma briga lá, você tem que ter 1000 técnicas hoje em dia, né? E esse é um dos perigos, né? Tipo, de você construir a tua casa num terreno alugado que o cara lá muda as regras, aumenta o aluguel do dia para a noite, entendeu? Se conseguir começar a puxar essas pessoas para outras plataformas onde você pode falar com elas diretamente, seja um grupo de WhatsApp mesmo, qualquer coisa assim, é importante. E essa parada que você falou, né? Os números deixaram tudo muito ilusório. Então, é isso. É fácil viralizar um vídeo, é fácil ganhar seguidor, é fácil comprar seguidor. Isso deixou todo mundo meio acreditando na própria mentira, né? Para mim, a pior métrica que existe, das amplamente difundidas, é ouvintes mensais. Meu irmão, isso não representa absolutamente nada em relação à comunidade daquele artista, sacou? Se você, sei lá, tem uma música sua que é uma colaboração com um artista monstruoso, aí, bum, os seus números vão pro alto. E cara, sabe o que é a coisa mais doida? É quando o artista que está vendo o próprio artista vendo esse número próprio inflacionado começa a acreditar naquilo e começa a agir incoerentemente, sacou? Então, volta na questão, tem que compreender realmente o que é a sua comunidade e quantos são, talvez. Eu acho que o ponto de ser entertainment, que você falou, entertainer, é essencial, assim, num projeto artístico. Tem até um projeto artístico que o próprio Lester me recomendou, que é o Noctu e o ISOXO, que formam um grupo. E eles identificaram, além de comunidade, ter o quesito de contexto cultural, né? Eles observaram toda a parte da sociedade, onde eles se encaixavam, onde estava o público deles, que tem essa personalidade rebelde e conseguiram se inserir super bem, né, nesse meio. E eu queria saber, Lester e David, se vocês fossem construir um projeto do zero, como que vocês construiriam? Caralho, essa é treta. Essa é treta. Eu não falaria de gênero, o que iria ser, mas eu acho que a primeira coisa que eu iria me preocupar é com a leitura de som, tipo, o que a gente iria prever que poderia funcionar aqui no Brasil. Criaria primeiramente um projeto para o Brasil, sem expectativa de internacionalizar ele, e eu tentaria fazer a leitura de alguma sonoridade que está acontecendo, que eu já sinto que tem alguns padrões que as pessoas estão observando e gostando aqui no Brasil, mas em um cenário que ainda não foi desenvolvido aqui. Tipo, esse seria o primeiro ponto, de entender uma linha de som que seja futuro, seja à frente do que está acontecendo agora. Esse seria o primeiro passo. Eu acho que, colocando no lugar atual de Almanac, que a gente já tem 10 anos de carreira, já tem uma cara marcada, eu acho que a gente faria alguma coisa de branding bem disruptivo. Sei lá, eu sou cabeludo, parecer careca, alguma coisa desse tipo, tá ligado? Para, de fato, chocar as pessoas. Já pegaria do lance do vermelho, faria alguma coisa desse tipo, justamente para mostrar que é algo novo e diferente. E eu jamais faria, tipo assim, sair do bass house, tech house, minimal, para criar um projeto, sei lá, de melódico ou indie dance, porque eu acho que isso meio que coexiste numa mesma cena. Isso aconteceria se a gente fosse, sei lá, pro psytrance, techno, alguma parada tipo drum and bass music, tipo algo que é totalmente diferente ao Almanac. Só criaria nesse sentido, tá ligado? E eu faria o restante disso aí, tá ligado? É isso. Perfeito. Eu acho que de tudo que a gente abordou aqui, eu queria abrir um tempo para a galera perguntar também, se tem alguma dúvida, se quer saber como que eu faço para lançar na Hub, ou outras perguntas desse nível. Boa...
Boa noite, pessoal. Queria direcionar a pergunta para Gil e para o Almanac. Hoje, acho que a palavra do dia foi a questão da criação da comunidade, né? Foi o que foi mais falado hoje ao longo das palestras. Eu queria ver de vocês, como vocês, como projeto de música eletrônica, trabalham a comunidade de vocês, como é que vocês engajam os seus fãs, quais são as estratégias, as futuras estratégias que vocês têm para manter essa base consolidada. Eu acho que entender o seu público e o que você quer passar para eles também, como você quer ser visto, né? Isso é o mais importante de tudo. Ter essa estratégia da sua marca muito bem desenhada, assim. E para isso, cara, escreve, busca referência, quem faz isso que você admira, o que fazem, mas trazer muito do que você é, assim. Mas eu acho que principalmente conteúdo, tem hoje canal de transmissão, tem grupo de WhatsApp, tá perto de alguma forma, assim, sabe? E pessoalmente também, o que era networking, né? Eu acho que hoje vira essa questão da comunidade também. Todas as pessoas podem fazer parte disso. Cara, eu acho que tem dois tipos de comunidade. Comunidade de fãs, comunidade sobre o seu projeto e a comunidade em que você está inserido. Por exemplo, hoje a gente tem uma comunidade aqui no Brasil de Tech House que você consegue ver quem são os artistas que coexistem naquele mesmo ambiente, eles viajam juntos, curtem, criam conteúdos. Eu acho que esse é um exemplo X que deve ser feito, fazer parte de um movimento e aquela comunidade de artistas representar alguma coisa, que a gente está criando isso hoje na Hub, tanto com a Gil, com o Gad, que está lançando lá agora, tem uns outros artistas que estão envolvidos com a gente também, mas com essa relação sobre comunidade de fã, cara, a gente tenta fazer muita ativação, sorteio de ingresso para a galera do fã-clube, a gente estava planejando agora fazer tipo uma label partyzinha de um lançamento, criar experiências para aqueles fãs que você sabe que são mais próximos. A gente hoje tem pique de umas 30, 35 tatuagens de fãs que tatuaram o Almanac, e a gente quer fazer algo especial para essas pessoas também, estamos fazendo um levantamento de quem quer todo mundo para ninguém ficar de fora, tá ligado? Então eu acho que é esse tipo de ação que você faz que deixa o fã mais próximo. Mas na pandemia, por exemplo, cara, a gente fazia muito bagulho no Discord, com a rapaziada tocando no Discord, jogando com a galera. Hoje um dos melhores amigos nossos era um fã do Almanac que colava no Discord e hoje ele conhece minha mãe, tá ligado? Tipo, então é esse lance de exercitar uma proximidade real, tá ligado? Não só tipo, você é meu fã, vamos tirar uma foto, obrigado, tamo junto, coração, tá ligado? Tipo, de fato, trazer aquele cara para perto, né? Eu acho que essa visão é uma visão, a sua visão e a da Gil, no caso, é algo mais macro. A gente pode levar para algo mais micro também, mano. Tipo, seus amigos, as rapaziada DJ próximo de você, ou talvez pessoas que só gostam de música eletrônica, tá ligado? Mano, movimentação, isso veio do começo de tudo. A gente se encontrava com os nossos amigos, hoje, mano, todos os nossos amigos da cidade de Natal sabem tocar, sempre faz rolê, aí tem online certinho, tá ligado? Então, tipo, essa comunidade micro, ela é bem legal, porque a gente chegou a fazer vários rolês lá na nossa cidade, de rolê mesmo, sacou? E acaba movimentando e inspirando um pessoal legal na cidade, muita gente quer saber como é que funciona e tal. E sem contar que é uma diversão muito louca, né, mano? Muito da hora, todo mundo junto e curtindo a música. Eu, baseado em tudo que vocês falaram, né? Assim, eu enxergo que para um artista e seus fãs, eu acho que tem uma lacuna de uma plataforma, sacou? Pendente aí. A Duda é muito fã de K-pop e lá, assim, tem uns fãs enlouquecidos e bilhões de fãs. Então, essa atuação do artista com o fã é bem desenvolvida, né? Porque tem uma demanda monstruosa. E pesquisando, eu vi que tem plataformas, tipo uma rede social do artista, um aplicativo para ele se relacionar diretamente. E eu acho que é uma lacuna que falta. Eu sei que você pode usar um grupo de WhatsApp, que você não vai depender de um algoritmo para que sua mensagem chegue para as pessoas. Tem um Discord, né? Mas eu acho que falta, assim. De repente, se tiver um desenvolvedor doido aí, querendo encontrar uma solução, né? Mas para mim falta, porque é uma tristeza esse negócio, sabe? Tipo, você faz lá 100 mil pessoas seguirem no Instagram, você pode negócio ninguém vê aquela merda, sacou? Então, acho que tem uma lacuna e acho que
pode ser que no futuro próximo apareça aí uma solução, né? Tipo, para essa conexão mais 1 a 1, assim. Né? Exatamente. E esse ponto do aplicativo de K-pop que ele mencionou, literalmente você tem um canal com fãs, aqueles seus super fãs que vão consumir de tudo. Então eles vão ver suas lives, eles vão comprar produtos. Então você está falando de mais uma fonte de renda e também uma fonte de conexão com o seu fã direto, sabe? Então acho que falta assim esse passo a mais na cena da música eletrônica em termos profissionais. E eu acho que dá tempo de mais uma pergunta, caso alguém tenha alguma dúvida. Boa noite, gente. Eu queria perguntar o seguinte, como que foi a ruptura para vocês? Porque acho que o artista hoje em dia ele passa por uma dificuldade muito grande, que é mostrar para a família que a música realmente é um trabalho, né? E eu acredito que para todos os DJs e todos os artistas que trabalham com música seja uma dificuldade muito grande. Então, assim, a gente tem a virada de chave de, pô, realmente é isso aqui, está numa constante o pensamento de que a gente está remando contra a corrente, de que está sendo difícil, de que a gente está investindo muito tempo e às vezes a gente não tem um retorno, né? E eu queria saber como que foi isso para vocês, como que ficou na carreira de vocês. No início do Almanac, cara, eu e o Lester já trabalhou assim, sem acreditar que aquilo seria o nosso futuro, a gente sempre pulsou por algo a mais. E desde o início do projeto, quando as coisas simplesmente aconteciam, pô, vamos gravar um set, vamos tocar ali, aí aparecia um show ali no outro estado e tal. Essas coisas não entravam na cabeça da minha mãe, particularmente, até porque, tipo, mano, trabalhei em banco, já segui o meu sonho de ser cozinheiro. Na época que eu trabalhava num bistrô, eu acabei apaixonando pela música, tá ligado? O fato de eu trocar a gastronomia pela música, para minha mãe já era algo, assim, bizarro. Só que, cara, se for palavra assim, eu acho o Lester, o Sene, eles vão dar uma visão muito louca sobre isso, pra gente já ter a experiência, mas da minha parte eu digo, cara, a partir da primeira vez que eu paguei uma conta dentro de casa, tipo, foi a maneira mais fácil de virar a chavinha dela, entendeu? Foi aí, minha mãe tem uma cabeça fechada, mano, pra essas coisas. Ela é uma pessoa muito tranquila e tal, ela não tem noção do que a música pode atingir. E quando isso começou a acontecer, mesmo morando na minha cidade ainda, foi onde virou essa paradinha. Ela ia fazer uma unha, aí a mulher que fazia a unha dela, a filha curtia meu som, sei lá, tá ligado? Aí, tipo, pedia pra mandar um áudio, um negócio, ela começou a enxergar que o negócio atravessava as barreiras, mano. Tipo, chegava longe. Eu acho que, tipo assim, o meu foi um pouco diferente. Eu fui um moleque, desde novo, muito criativo. Tive canal no YouTube igual a Gil, canal de game, web show, blog. E minha mãe, desde muito novo, ela teve que lidar e entender que eu não estava seguindo um padrão que talvez ela idealizava, ou a maioria dos pais idealizavam. Quando a gente decidiu ser DJ, cara, minha mãe começou a ter um pouco de conflito comigo relacionado à vivência. Tipo assim, pô, eu chegar em casa de madrugada, os primeiros afters e etc. A gente começou muito novo, né? A gente está falando de 10 anos de Almanac, mas a gente começou com 16, hoje a gente tem 26, 27 anos. Então, para uma mãe ver o moleque que estuda na escola ainda, faltando de aula, indo para after e etc., não foi tão positivo assim. Mas, cara, foi bem rápido que a gente começou a ter um retorno, assim, uns 2 anos de Almanac, a gente já custeava a nossa própria vida, já tinha largado os outros empregos que a gente tinha em paralelo, e aí pagava as contas e etc. E, cara, eu acho que, assim, 90% das pessoas que eu troco ideia, eles dizem que esse game changer acontece no momento em que você bota alguma coisa de grana e de resultado, tá ligado? É muito difícil quando você quer que alguém entenda o quão grandioso é o que você faz, quando aquilo só está na sua mente, tá ligado? Isso tem que se tornar algo prático. Pra mim foi mais ou menos igual o Lester, assim. Minha mãe já sabia que eu ia seguir um caminho diferente do que ela idealizava. E eu acho que é bem isso, assim. Você tem que fazer sem se importar muito, porque eles não vão entender. E você não tem que esperar que eles entendam também, porque é difícil, sabe? É algo que só tá na sua cabeça.
é uma parada que você imagina para o seu futuro, então... Acho que é isso. Muito bom, né? Entrou um dinheirinho e legitimou, né? Mas, assim, eu vou falar um negócio aqui que eu acho que não é uma coisa muito conveniente ou muito confortável. Porém, recentemente, lendo o livro do meu guru espiritual, o Rick Rubin, ele defende, cara, um negócio que eu sempre acreditei que é o melhor caminho, porque tem várias questões. Primeiro, essa validação dos pais, né? Quando você é muito novo, né? Aí o pessoal tem mais controle. Mas também depois, até quando você já é mais adulto e independente, também há um cenário em que você, cara, quando que eu largo meu emprego para me jogar de cabeça nesse negócio? E o que eu fui observando, e acho que a melhor opção é o seguinte, meu irmão. Se você quer ser artista, você quer viver de uma coisa que teoricamente não tem uma demanda espontânea, você não está sendo um médico, abrindo um restaurante ou tendo poço de petróleo que tem a demanda infinita dessa porra, a atividade criativa é essa porra, né? Ninguém vai morrer se você parar de fazer música, né? Assim, cara, você vai ter que se fuder, você vai ter que se ralar, você vai ter que arrumar um emprego para pagar tuas contas, pagar teu aluguel, tua comida, as coisas básicas ali. E, meu amigo, no tempo livre você vai se dedicar só a essa porra. Mas eu quero ir de churrasco com minha vida, eu quero ir não sei... Aí tu não quer ser artista, sacou? Tu não quer ser um criativo. Então, eu acredito que, meu irmão, infelizmente não tem solução mágica para essa parada, sacou? Porque também, assim, até lendo o livro do Rick Rubin, que acho muito bom, recomendo a todos, há uma outra situação também nisso. É o seguinte, quando você ajusta a sua arte para ela dar certo, para pagar teus boletos, tu vai cagar ela toda, meu irmão. Tu vai atirar para todo lado, tu vai fazer um negócio que tem nada a ver contigo, que às vezes pode até dar certo, mas depois você não vai querer sustentar aquela merda. Então, é melhor deixar a sua arte livre dessa obrigação de que ela tem que dar dinheiro, sacou? Acho que é essa a situação. E até, assim, sem querer... Não acho que isso seja obrigação de nenhum manager, mas a forma como a gente sempre funcionou como managers é o seguinte: quando a gente começa o trabalho artístico, se o artista não consegue, isso é um privilégio, mas ele não consegue pagar as contas dele, ele precisaria continuar no emprego dele, a gente adianta um dinheiro para ele sobreviver, para poder ele sair fora do emprego dele e se dedicar 100%. Claro que isso não é a realidade para todo mundo. Mas a gente entende que se ele continuar ali, vai atrasar demais o desenvolvimento e talvez ele entre numa loucura que tem que dar dinheiro, aí caga tudo de novo, sacou? Não acho que seja obrigação de todo manager injetar dinheiro antes na carreira, mas a gente sempre entendeu que assim é mais saudável artisticamente. E para a gente encerrar, obrigada pelas perguntas, aliás. Eu queria saber um pouquinho de vocês, últimas palavras, menções para esses produtores que estão ouvindo e para a galera da cena. E agradecer também a Hot Beats e falar que amanhã a gente está aqui de novo com o Demo Set, ouvindo o demo, né? E também com o coach. Então, se quiserem trocar uma ideia com a gente vai estar aqui amanhã também. Mas últimas palavras aí, gente. David, Lester. Sinceridade, eu acho que todos vocês aí já são vencedores, mano. Tipo, só de você estar aqui numa quinta-feira à noite, procurando informação, trocar ideia com alguém, eu acho que esse detalhe simples, ele tem que ser valorizado também e só replicar, mano. Tipo, se todo dia a gente estudar um pouco, se todo dia a gente aplicar uma parada que aprendeu, não tem como dar errado. Eu acho que é isso. Sim, eu acho que observar muito tudo ao redor, as pessoas, trocar muito, tá sempre com a cabeça aberta, tanto para som, porque para criar isso, a gente está aberto ao que as pessoas têm a falar, ao que as pessoas estão se interessando, estão ouvindo, estão consumindo. É isso. Eu já acho que, tipo assim, galera, comprem um sítio, plantem a própria comida, a IA vai destruir o nosso mercado. Tô brincando. E vamos comer da própria comida que a gente planta. Mas, enfim, eu acho que, bem parecido com o que o Dave falou, eu acho que o que vocês estão fazendo aqui é a base de tudo, é buscar conhecimento, é estudar, trazer novidade para sua cabeça, para você externalizar isso para os seus fãs e para o seu público. Eu acho que é o game principal.
Eu acho que a gente tem que tirar um pouco a pressão, muito em cima dessa pergunta que a gente recebeu aqui por último. Eu acho que quando você está colocando muita pressão na parada e sua expectativa de resultado é muito grande, diminui muito a chance do seu resultado vir. Então, cara, vai estudando, vai cuidando da sua parada, faz no modo mais for fun possível, com o coração mais aberto do mundo, que a chance do resultado vir é muito maior. A gente começou a tocar porque a gente queria tocar o set do Ilusionais e do Pichinha Meu Amor igual ele, tá ligado? E as coisas foram acontecendo e acontecendo. Na hora que a gente viu, a gente estava em Rock in Rio, Ultra, Lollapalooza, tá ligado? África, Europa. Então, eu acho que o negócio é fazer brincando, fazer por amor, fazer de resenha, que o resultado uma hora vem, assim, tipo... não pensa no resultado primeiro. Pô, vou falar um negócio meio fora de contexto aqui, tá bonito, mas você citou IA, né? Cara, abraça IA, abracem. Isso aí, meu irmão, não tem escapatória. É igual, tipo, sei lá, meu irmão, quando a internet apareceu, o cara achava que aquilo era um negócio esquisito. Abraça essa porra, em todos os sentidos, porém, trate ela como um cérebro extra. Não queira trocar o seu cérebro pelo da IA. Aí que vai dar a merda federal, sacou? Mas entenda que é um cérebro extra, porque não tem mais volta essa parada. É isso. Muito obrigada a todos. Valeu, tropa. Valeu, muito obrigada. Obrigada, meninos. Valeu.